Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Dando continuidade à cobertura das eleições municipais de 2024 da Multiplix, recebemos o prefeito reeleito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, do PL, para conversar sobre a sua gestão atual e os planos para o próximo mandato. A entrevista será dividida em 3 blocos. Prefeito, parabéns pela votação histórica, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Kessia. Quero aqui agradecer também, a toda a equipe do Portal Multiplix. Mais uma vez a gente está aqui para trazer um pouquinho da reflexão do que foi e tem sido para a gente o sentimento das eleições de 2024, nessa conjugação do que a gente fez e construiu até aqui, quais são os próximos planos, projetos, sonhos para a gente realizar aqui na nossa cidade. Quero agradecer também a todos que acompanham o Portal Multiplix e dizer que nosso coração está pulsando de intensa alegria, porque não existe prazer maior que se compare ao de servir a cidade pela qual a gente tanto ama. Então não tenho dúvidas que vai ser um momento aí bastante proveitoso, produtivo, para a gente elevar as nossas expectativas para os próximos meses e anos para a gente continuar desenvolvendo a nossa cidade. Bem, então vamos às perguntas. Prefeito, o senhor foi reeleito com 67.634 votos, o que corresponde a 64,99% dos votos válidos, mais do que a soma dos votos de todos os outros candidatos. Esse número superou a votação histórica do prefeito Heródoto Bento de Mello, que em 2008 venceu as eleições com 53.341 votos. O senhor também é o primeiro prefeito reeleito após 20 anos. A última reeleição na cidade aconteceu com a doutora Saudade Braga em 2004. A última pesquisa já indicava essa votação expressiva, mas foi recebida com certa desconfiança por alguns friburguenses. O senhor esperava esse resultado? Bem, Kessia, na verdade, todos nós, como candidatos, estávamos fazendo as pesquisas. A gente faz as pesquisas e depois, se olhar a prestação de contas dos candidatos, observarão que os meios também fizeram, ou seja, todos já sabiam do cenário. A gente já tinha essa inclinação não só pelas pesquisas, mas o sentimento nas ruas. Cada distrito, cada bairro, cada rua, cada pessoa que a gente tinha um contato direto, elas demonstravam que queriam a continuidade de um trabalho que tem sido positivo, que tem gerado dias e momentos melhores para a nossa cidade. A gente costuma dizer que se a gente comparar a nossa gestão com basicamente umas 3 gestões anteriores, e eu falo aqui com muito respeito e carinho àqueles que nos antecederam, é perceptível o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente evoluiu. A gente conseguiu quebrar um paradigma, Kessia, que era o seguinte: as pessoas sempre diziam o seguinte, de gestão em gestão a cidade só piora, a cidade vive momentos de insatisfação, e hoje a gente vive um momento melhor. Eu sempre gosto de frisar e enfatizar que a gente ainda está longe daquilo que nós tanto almejamos para a nossa cidade, mas hoje a gente tem uma curva ascendente, ou seja, a gente está crescendo, desenvolvendo, há um progresso que é visível por todos. Temos muitos problemas na cidade? Reconheço que sim, tem muitas situações que precisam ser resolvidas, há muitos pontos que precisam de ajustes, de reparos, isso é do entendimento, inclusive nosso, Mas a população reconheceu nas urnas um trabalho sério, honesto, comprometido com a cidade, uma gestão que ama Nova Friburgo acima de todas as coisas, e eu não tenho dúvidas que agora, nesse próximo ciclo, a gente tem uma responsabilidade maior, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então a gente está mais preparado, a gente conhece a máquina pública com maior profundidade, e hoje nós temos o dever e a obrigação de gerar melhores resultados, termos mais frutos, e garantir que o friburguense cada vez mais tenha orgulho, da nossa terra. Então eu sei que serão 4 anos desafiadores, a gente terá ao longo do nosso percurso muitas adversidades a serem enfrentadas e vencidas, mas eu não tenho dúvida, que com muita resiliência, aplicando os recursos com responsabilidade, tratando-os com honestidade, a gente vai conseguir elevar a autoestima da nossa população, elevar a nossa qualidade de vida e
fazer com que a população se sinta cada vez mais representada, né, pelo Poder Executivo Municipal, pela Prefeitura, através da prestação de serviços públicos. Bem, prefeito, em entrevista à Multiplix, antes das eleições, o senhor apontou a mobilidade urbana em primeiro lugar, a saúde pública em segundo e a educação em terceiro como os maiores desafios enfrentados por Nova Friburgo. Então vamos voltar a falar sobre esses temas, começando então pela mobilidade urbana. O Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, anunciado recentemente, prevê, entre outros pontos, o estacionamento rotativo, fiscalização, plano de transporte público e melhorias para pedestres e ciclistas. Como será a implantação desse plano? Bem, na verdade, primeiro destacar que, de fato, para todas as cidades do Brasil, os grandes desafios sempre serão mobilidade, saúde e educação, né? Principalmente municípios de média e grande porte, mobilidade é o grande dilema, né, para ser resolvido, e a gente sabe que as resoluções dos problemas enfrentados na mobilidade não são tão simples, não são tão visíveis. Ousa dizer que é mais difícil de resolver os problemas de mobilidade do que saúde e educação. Porque saúde e educação a gente percebe, né, os gargalos, as dificuldades, e aí a gente consegue traçar um plano estratégico, atacar as principais causas e, consequentemente, com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando e melhorando o serviço, né? Mas a mobilidade a gente precisa de um parecer especializado. Foi por isso que nós contratamos um instituto, uma empresa, né, que desenvolveu esse estudo, considerando as particularidades da nossa cidade, né, fazendo todo o levantamento de dados, de fluxo veicular, ouvindo as pessoas através das audiências públicas. E aí foi desenvolvido o projeto, encaminhou para a Câmara Municipal, houve apreciação por parte dos parlamentares, foi votado e discutido 2 vezes e aprovado, e hoje a gente tem esse plano, que é o nosso grande norteador para os próximos meses e anos, para que a gente faça os devidos investimentos, para que a gente garanta uma melhor fluidez, uma melhor sinalização, que a gente consiga aperfeiçoar as vias alternativas que a gente tem hoje, aperfeiçoando através de uma boa sinalização vertical e horizontal e também, né, garantindo aí uma melhor iluminação pública, melhores condições da via, enfim. Mas eu quero aproveitar para dizer, em relação à mobilidade, que vai sair do papel o nosso tão aguardado, esperado, sonhado, principalmente para as pessoas que moram no distrito de Conselheiro Paulino, Avenida Brasil, né? A gente começou ali o asfaltamento atrás da escola Feliciano, como também do Big Blue. Ali foi feita uma obra de canalização por parte do Estado, nessa parceria que tem com o município. Então, naquele ponto de interseção que termina o Córrego Dantas e liga ao Rio Bengalas, a gente vai construir uma ponte, né? Claro, a gente tem a nossa usina de asfalto, que tem funcionado de forma ininterrupta. Nós vamos fazer a aplicação da massa asfáltica e vamos garantir já grande parte aí da Avenida Brasil e que, consequentemente, já vai melhorar o tráfego daquela região. Recentemente, a gente concluiu o asfaltamento da Avenida dos Ferroviários. Já já a gente vai entrar ali, né, com a necessidade de instalar alguns redutores de velocidade, como também boa aplicação da sinalização horizontal e vertical, enfim. Só essa medida de asfaltamento já garante aí uma melhor trafegabilidade e um interesse a mais para que as pessoas utilizem aquela via, né, e tirem essa sobrecarga da avenida principal, né? A gente também vai investir muito na otimização, no aperfeiçoamento do transporte coletivo municipal. A gente firmou um novo contrato com a empresa que tem validade de 10 anos, e aí já tem a previsão dentro do estudo da Coptec, que nós contratamos, né, que é um braço dentro da UFRJ, e ela já tem a indicação de que a gente precisa ter linhas circulares para a gente diminuir essa quantidade gigantesca de veículos passando no centro da cidade. Vai chegar um determinado momento, Kessia, que nem todos os veículos passarão mais na região central ou nas áreas mais urbanizadas de Nova Friburgo, né? Então a gente vai ter gradativamente uma remodelagem do transporte coletivo municipal, em que vai ajudar
numa melhor trafegabilidade e uma fluidez mais célere do trânsito de Nova Friburgo, né? E também a gente vai ter a garantia de ter uma frequência melhor, né? Uma periodicidade menor em relação à oferta de determinados itinerários, principalmente para as regiões mais distantes, que são os que mais sofrem em relação ao transporte público municipal. Então, com essas ações, da gente colocar em prática o plano de mobilidade e acessibilidade urbana, a Avenida Brasil, que vai sair do papel, né, mais as ações de remodelagem do transporte público municipal, a gente vai garantir que a gente tenha melhorias em relação ao trânsito de maneira geral. E, é claro, vamos aproveitar, né, esse novo contrato para, em alguns momentos, a gente estabelecer algumas políticas tarifárias, né, no sentido de estimular as pessoas a utilizarem o transporte coletivo municipal. E, por fim, a gente está aí muito próximo de assinar o contrato de bilhetagem eletrônica, que vai garantir a instalação, né, em alguns pontos da cidade, de monitores para as pessoas acompanharem em tempo real. Também vai ser desenvolvido um aplicativo que as pessoas vão acompanhar também em tempo real, tipo que a gente tem hoje de transporte individual, né? Então, assim, isso vai ajudar muito a gente a ter um atrativo a mais para que as pessoas utilizem o transporte coletivo municipal, diminua, né, a utilização dos veículos próprios, que a gente já tem quase 144 mil veículos cadastrados no Detran da nossa cidade, e também concorre, inclusive, né, para a preservação ambiental, porque quanto menos veículos trafegando na cidade, menor vai ser a poluição. Sim. Depois a gente vai voltar nesses pontos, né? São algumas das nossas perguntas, mas agora falando sobre o transporte público, os acidentes com ônibus e as ocorrências têm sido frequentes e apesar dos 20 novos ônibus adquiridos pela concessionária FAO, a população não percebe as melhorias anunciadas nem uma fiscalização rigorosa por parte da prefeitura. Como o senhor avalia a qualidade do serviço de transporte público prestado hoje e o que será feito para melhorar a fiscalização e a prestação desse serviço? Bem, Kessia, a gente tem que reconhecer que o serviço de transporte coletivo hoje é um dos mais deficitários da nossa cidade, né? A gente vinha de uma precarização, primeiro que a gente não tinha qualquer tipo de segurança jurídica, uma vez que não tinha contrato, então era ruim para a empresa e péssimo para o município. Não tinha garantia para nenhuma das partes. Hoje a situação é diferente. A gente tem um contrato, esse contrato inclusive prevê a avaliação de desempenho da empresa, em que periodicamente são gerados relatórios, ela tem que alcançar índices mínimo de satisfação, né, considerando vários requisitos no que diz respeito à prestação de serviço diário, né? A gente sabe que a gente tem uma frota muito antiga, em que precisamos cobrar a empresa que acelere para que novos ônibus cheguem, né? Se a gente observar bem, esses ônibus que têm gerado esses grandes problemas são aqueles ônibus mais antigos, né? Então a gente precisa passar por uma grande renovação de frota. Já chegaram 20 ônibus 0 km, está quase chegando mais 5 vans completamente adaptadas, né? As vans a gente vai começar a fazer os experimentos com os circulares, né? Então quero aqui tranquilizar a população, não vai ser retirado itinerário, não vai ser retirado linha alguma, né? Pelo contrário, a gente vai fazer incrementos, né, no objetivo de melhorar o transporte. Inclusive, o edital previa em torno de 600 e poucos mil quilômetros rodados por mês. A gente, no último mês, rodou em torno de 735 mil quilômetros, ou seja, estamos em torno de 100 mil quilômetros a mais quando previsto no edital. E como eu falei agora há pouco, a gente precisa ter uma remodelagem. Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo. Umas 3 semanas atrás, eu estava na prefeitura, no domingo, e aí passou um ônibus Cascatinha vazio em frente à prefeitura. Atrás veio um Olaria vazio no domingo à tarde. Para que eu tenho 2 ônibus que estão praticamente indo para o mesmo sentido e os 2 ônibus vazios? Eu preciso de uma remodelagem. De que maneira? Ou eu tenho um ônibus só e ali eu garanto circulares em que eu vou aumentar a frequência para aquela região, Cônio, Cascatinha, Vargem Grande, Sítio São Luís, né, Granja do Céu, enfim.
Ou então eu vou entender que eu preciso de um veículo menor, né, para aquele horário, porque o que eu observo às vezes, que existem determinados horários, e é por isso que a gente precisa fazer um estudo bastante aprofundado para a gente fazer essa remodelagem, em que horário de pico os ônibus estão super lotados, né, e aí as pessoas não têm a qualidade que elas merecem, né, e dados momentos os ônibus estão completamente vazios. E quem paga essa conta somos todos nós, friburguenses, porque hoje é praticamente impossível ter um transporte coletivo sem o subsídio. Até porque nós já tivemos um momento de ter 1.600.000 passagens pagas por mês. Hoje, no último mês, por exemplo, nós tivemos menos de 1 milhão. Né? Então, hoje, a tarifa, né, praticada pelo que a gente está pagando por quilômetro rodado, que é em torno de R$ 9,00, né? E considerando a quantidade de passageiros pagantes, seria em torno de R$ 6,69. E a tarifa, na prática, tem sido de R$ 4,90. Essa diferença de R$ 4,90 para R$ 6,69 é o município que paga em subsídio, né? Então, assim, a gente não pode estar pagando, né, para os veículos estarem completamente vazios. Então, a gente precisa ter essa remodelagem, né, em que a gente tem esse compromisso de fazer, para que a gente consiga melhorar a prestação desse serviço, que tenhamos ônibus em melhores estados de conservação, né, que a gente crie estímulos para que as pessoas utilizem o transporte público municipal, né? Então, assim, no futuro, a implantação do estacionamento rotativo também vai cooperar para isso, né? Mas eu não tenho dúvidas que dentro desse planejamento que a gente tem, vai chegar um determinado momento em que as pessoas começarão a sentir na pele as melhorias. O contrato foi assinado recentemente, chegaram apenas 20 ônibus novos, né? Então a gente ainda não conseguiu fazer com que realmente o transporte público funcione a contento. Mas o compromisso que a gente tem é uma das prioridades, né, para que a gente consiga aí fazer com que o transporte público atenda os anseios da população. Bem, a gente já passou um pouquinho por esse assunto, né, mas falando sobre o transporte circular, que inclusive rodou no domingo, né, da eleição, no bairro Nova Suíça, que será feito com vans e micro-ônibus. Como funcionará esse sistema e em quais localidades? Bem, na verdade, serão nas regiões mais distantes, né? Praticamente dentro de todos os distritos a gente vai ter esses veículos menores para poder ter essa circulação, né? Justamente para que a gente não precise que todos os veículos estejam indo até o centro da cidade. Mas eu quero destacar, Kessia, que em muitos momentos a gente vai fazer primeiro em caráter experimental, né? Por exemplo, vamos deixar 2, 3 meses para ver se deu certo, se está sendo satisfatório para as pessoas que moram naquela região. Sendo satisfatório, a gente continua, ou talvez a gente vai identificar a necessidade de até ampliar, né, mais veículos para poder fazer aquele circular. Ou então, a gente pode chegar à conclusão que não valeu a pena, né, porque a gente pode ter uma adesão muito baixa, ou porque as pessoas não estão satisfeitas, e aí a gente não tem problema algum em voltar. Mas assim, os circulares ajudarão muito, inclusive fazendo com que a gente reequilibre o fluxo de pessoas, né? Porque naturalmente as pessoas têm o hábito de querer vir todo mundo para o centro da cidade, mas o nosso objetivo é fomentar, por exemplo, o Lumiar, fomentar ali aquela região terceiro distrito, principalmente ali em torno de Conquista, né? O centro de Amparo, né? Para poder a gente não ter tanto fluxo de pessoas e, consequentemente, né, de veículos, né, nas regiões mais urbanas. Né? Então, assim, como é algo muito novo, né, existirão determinadas decisões que serão muito proveitosas e vai ser já a contento, mas algumas outras a gente vai precisar de experimentos até que a gente consiga chegar a uma configuração que seja satisfatória aí para a população. E ainda falando sobre transporte público, né, durante sua campanha, o senhor anunciou a tarifa zero no transporte público municipal em dias específicos. A partir de quando a população poderá usufruir desse benefício? Quando a gente anunciou em relação à tarifa zero, inclusive a gente colocou até nas redes sociais, o primeiro momento a tarifa zero no contexto social, é tarifa zero social. Hoje a gente já aplica para jovens
que fazem curso, uma parceria, ótima parceria por sinal, que eu quero aqui agradecer a Tatiane e todo o pessoal do Senai, né, que disponibiliza cursos gratuitos para jovens em 13 cursos diferentes, e a gente entra, né, como parceiro, como contrapartida do transporte para garantir que não haja uma evasão desses alunos, né? E também está desenvolvendo um programa que na verdade já estava pronto, e a gente só não fez esse ano por ser um ano eleitoral e existem algumas vedações por força da lei, mas é um programa para que a gente disponibilize um cartão específico com algumas passagens gratuitas para as pessoas irem atrás do emprego e serem reinseridas no mercado de trabalho, né? Então, assim, esse é o primeiro compromisso que a gente tem, né? Eu disse agora há pouco que a gente vai desenvolver algumas políticas tarifárias, né, justamente para incentivar as pessoas. Então, em dado momento, a gente pode, dentro das nossas condições orçamentárias e financeiras, estabelecer que num feriado a tarifa vai ser R$1, a tarifa vai ser R$2, ou vai ser gratuito, né? Então, hoje a gente tem essa flexibilização, né, de a gente chegar e falar, olha, vai ter um evento do aniversário da cidade, é só um exemplo que eu estou dando, lá no Ceasa, né? E aí no evento do horário X a Y, a gente vai ter a tarifa isenta. Então, gente, né, você não leve o seu veículo, até para você que às vezes exagera um pouquinho na bebida e tal. Então, assim, deixe seu veículo em casa, vai de ônibus, né? Enfim, é uma forma também da gente motivar as pessoas a utilizar o transporte coletivo municipal, né? Então, assim, a gente está estudando, a gente pensa na possibilidade de ter um veículo, né, como tarifa zero, para a gente utilizar para diversos fins na cidade, né? Porque a ideia de tarifa zero, né, para a cidade inteira é algo absolutamente inviável no município de Nova Friburgo, né? Porque hoje a gente tem em torno de, para manter o equilíbrio da empresa, um custo mensal em torno de R$6.600.000 mês, né? Se a gente multiplicar isso por 12 meses, é praticamente 10% do orçamento do município, né? Então a gente não tem condição alguma. Porém, claro, em ocasiões, situações bem específicas, é absolutamente possível, né? Porque aí o custo, evidentemente, é muito menor. Se eu pegar aí 6.600.000 e dividir por 30 dias, eu tenho um dia, né, para o município custear, né, é absolutamente factível. Mas eu tenho certeza que com essas novas ações e medidas que nós tomaremos nos próximos meses, a população vai começar a sentir, né, as melhorias e, consequentemente, nós queremos ampliar, né? É uma meta que nós temos. Se hoje nós temos menos de 1 milhão, daqui a pouco nós queremos chegar a 1.100.000, 1.200.000, 1,5 milhão de usuários de transporte público municipal, mas para isso ele precisa ser melhorado, né? Porque senão as pessoas não vão ter interesse em utilizar o transporte na nossa cidade. Com certeza. Bem, o trânsito em Nova Friburgo continua caótico e violento. Só neste ano já foram registrados 591 acidentes, segundo o Corpo de Bombeiros. O que acontece com a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, a SMOMO, que não atua ostensivamente para melhorar o trânsito na cidade? E o que o senhor pretende fazer para que essa secretaria, que é tão importante, trabalhe de forma mais eficiente? Bem, Kessia, na verdade, a gente tem uma problemática no que diz respeito a trânsito e acidentes no país inteiro. Infelizmente, os números são assustadores, né? A gente tem uma crescente em todas as regiões do país, né? E isso se dá principalmente por negligência ou imprudência, né, das pessoas que estão no trânsito. Evidentemente que nós, como agentes públicos, nós temos o dever e a obrigação de garantir vias em melhores estados de conservação, a gente precisa ter uma boa sinalização, né? E a sociedade precisa fazer a sua parte. A gente, inclusive, está desenvolvendo um programa para a gente atuar dentro das nossas unidades educacionais de conscientização no trânsito, porque as crianças de hoje, no futuro, serão condutores, né? Então, a gente precisa plantar essa semente no coraçãozinho dos nossos pequeninos, para que no futuro a gente consiga mudar e transformar essa realidade. Porque quando a gente tem esse número significativo de acidentes no trânsito, impacta inclusive na saúde pública municipal, né? Quantas cirurgias às pressas a gente tem que fazer no Hospital Municipal Sertã,
né, para poder salvar vidas, né? E aí impacta, inclusive, na nossa fila de cirurgia eletiva, porque quanto mais cirurgias eu tenho em caráter urgente, emergencial, diminui a nossa capacidade de fazer cirurgias eletivas, diminui a nossa capacidade, né, no que diz respeito à taxa de ocupação dos leitos. Então, é uma preocupação que todos nós temos, evidentemente que a gente precisa melhorar muito em relação à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, né? A gente, para ano que vem, já vamos protocolar no início uma reforma administrativa em que a gente vai estar criando determinados setores, né, e também extinguindo outros, ou seja, tendo uma nova configuração de máquina pública. Também faremos um novo concurso público, né, e, consequentemente, teremos o chamamento de servidores da área, né, que cooperarão para que a gente melhore a trafegabilidade, o trânsito da nossa cidade. Então, esse conjunto de ações, eu não tenho dúvidas que ajudarão muito a gente melhorar esses índices, né, que têm sido bastante ruins, e a gente pretende ter uma gestão cada vez mais profissional, de modo que a gente consiga monitorar esses números e a gente estabeleça metas internamente com o apoio e a participação da população para que a gente consiga, de forma gradativa, dentro desse planejamento, ter essa redução de acidentes, a gente ter um trânsito mais seguro, um trânsito com uma fluidez mais célere, de modo que seja melhor para todos nós. E uma secretaria mais ativa também, né? Exatamente. O senhor já falou um pouco das obras tão aguardadas na Avenida Brasil, com a construção de uma ponte que ligará o final do córrego Dantas ao Rio Bengalas, em Conselheiro Paulino. Como será a execução e o financiamento desse projeto? Bem, a gente tem algumas possibilidades, né? Nós temos a possibilidade do município fazer com recurso próprio, a gente tem a possibilidade de requerer apoio de emendas parlamentares, nós temos o caminho de pedir ao governo do estado ou ao governo federal, né? A gente tem, graças a Deus, através da boa relação política e institucional, e não só isso, mas também através de um corpo técnico muito qualificado que tem desenvolvido os projetos. A gente está sendo contemplado agora com vários projetos que nós protocolamos no PAC, Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. A gente já conseguiu centenas de milhões investidos pelo governo do estado, e aí pela ótima relação, mas também eu quero aqui dar crédito, né, e agradecer ao nosso pessoal da Secretaria de Obras, né, da Subsecretaria de Projetos da Casa Civil, que tem trabalhado muito, né, e tem garantido que esses projetos cheguem onde tem que chegar e a gente consiga aí os recursos necessários para fazer os investimentos. Recentemente, Kessia, foi lançado um programa, e dentro do período eleitoral eu estive no Rio para participar desse lançamento da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, que é o Limpa Rio Margens. Esse programa consiste em um orçamento próprio, específico, para fazer investimentos próximo aos rios do estado do Rio de Janeiro. Então, são investimentos, né, de equipamentos esportivos, de melhoria de infraestrutura. A nossa equipe já está desenvolvendo o projeto. Nosso objetivo, eu já antecipei para o nosso governador, como também o nosso secretário de Estado, né, o Bernardo Rossi, sobre a gente ter a possibilidade de aproveitar esse programa para fazer a captação de recursos para desenvolver todo esse projeto nessa região. E aí, Kessia, quando a gente assume compromisso público, a gente afirma de forma categórica que a gente vai fazer, né, primeiro a gente busca os caminhos para trazer os recursos externos. Mas se a gente tiver alguma dificuldade ou demorar muito tempo, aí eu asseguro aqui para todo friburguense que a gente vai fazer com os recursos próprios. Esse é um projeto, né, que eu afirmo aí 100%, né, que vai sair do papel, e vamos nos esforçar, arregaçar as mangas para que seja realizado o quanto antes. E aí, é claro, a gente está estudando ainda, mas pode ser, né, que no futuro a gente tenha a Avenida dos Ferroviários em mão única, né, em um sentido, e a Avenida Brasil também em mão única no outro sentido, e aí a gente não vai ter qualquer tipo de interrupção, né, no trânsito, tanto para ir quanto para voltar para esse importante distrito que é o de Conselheiro Paulino. Hoje, a gente observa, né, que a mão dupla e também vários veículos estacionados ao longo da via, por diversas ocasiões, né, o condutor tem que frear,
tem que dar passagem para o outro, né? Isso acaba impactando, inclusive, na qualidade de vida, porque as pessoas demoram muito mais tempo para chegar ao seu destino final. Então, vai ser aí um avanço bem significativo e que vai garantir aí um dia a dia melhor para todos nós. Bem, prefeito, agora um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os desafios da saúde pública. Não saia daí, voltamos já.